Boa energia a todos, sinergéticos e amigos que nos prestigiam com as suas views durante a semana. Mas hoje vai ser um dia muito especial, 27 de junho de 2021, e já agradecemos de antemão toda a audiência que nos foi dada durante este ano, só com o fim da especulação civilizatória. E o ano passado, com o resgate ambiental urbano. Também no primeiro semestre, com o Centro Democrático dos Engenheiros. Por que é importante fazer toda essa referência, né, de trás para frente? É por conta do que acontecerá entre hoje e essa semana que entra em nível mundial. É um momento muito especial. Quando escolhi, no caso, aí, o fim da especulação civilizatória, para que a gente discutisse, debatesse, né, durante esse semestre inteiro, e finalizando hoje, tem um propósito muito importante dentro, obviamente, do que vem a ser especulação generalizadamente com a nossa questão civilizatória. Então, nesse ciclo de debates, eu convido a todos que tenham participado de uma forma ou de outra, ou que tenham assistido e às vezes não compreende, o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos deixando um registro histórico de abordagens que ninguém está fazendo no momento. Todo mundo está preocupado com o que está acontecendo na semana com relação ao nosso país aqui, que não sai da pauta cada dia temas mais esdrúxulos que outros. Então, eu venho a público agora registrar, e os três colegas, o Nonato e o Castelo, que participaram diretamente comigo nessa jornada, né? Nós vamos fazer um grande finale, vamos chamar assim, de comentário sobre o que nós fizemos nesse semestre. Então, para destacar o que é de importante nesse comentário final, é contextualizar o que foi esse semestre inteiro em termos de revolução da nossa civilização. Tá? Existem inúmeros fatos que não foram abordados pelos nossos governos, tampouco pela nossa imprensa, porque parece que vender escândalo ganha mais dinheiro do que vender sabedoria, conhecimento suficiente para atingir realmente os nossos propósitos diários de luta pela própria sobrevivência, né? No caso aí dessa situação biológica que está em curso, como também no próprio ambiente totalmente hostil, no caso da questão financeira. Né? Eu tenho, há mais de 6 anos, defendido uma capinibalização do capital, né? Onde é mais importante você destruir o seu próximo do que necessariamente você reconstruir uma nova nação, um novo planeta, em cima de questões altamente sustentáveis e questões estruturantes, ou seja, é uma conciliação do capital com o trabalho. Isso se traduz nesse, né, e muitos já estão cansados de ver, mas não conseguem nem entender o que está por aí, mas hoje vão entender uma coisinha muito importante, porque é o final dessa abordagem de identificação dos problemas que afligem todo o planeta, não é só o Brasil. Né? Então, semana que vem, entrando aí já no dia 28, segunda-feira, nós teremos algumas surpresas e também algumas tentativas de resgate da condição civilizatória. Então, eu deixo aqui essa abertura. Hoje vai ser um clipe bastante especial. Cada um dos colegas vai falar em torno aí de 15 a 20 minutos, o que achou de bom e o de ruim nesse semestre. E depois eu volto para fechar o raciocínio. Então, já abrindo os comentários, né, a avaliação, a conclusão do nosso trabalho, nas conclusões dos trabalhos dos sinergéticos, que começou lá em 2012, eu dou sequência aqui às nossas tratativas com relação ao que foi feito nesses últimos 6 meses, com o tema o fim da especulação civilizatória. No semestre anterior, de 2020, segundo semestre, nós fizemos, né, o resgate ambiental urbano, por considerar que a questão urbana, que concentra hoje em torno de 60% a 84%, 85% da população mundial, tem que estar devidamente protegida contra todos os desmandos dos setores que são responsáveis pela garantia da condição humana. Então, é extremamente importante que nós contextualizemos isso dentro de uma estrutura que nós chamamos de desenvolvimento sinergético, ou como está aqui no meu, né, painel aqui atrás,
o Smart Energy and Economic Local Area Network. O que tem isso a ver com toda a nossa estrutura civilizatória é infinitamente maior do que qualquer um de nós possa pensar individualmente. Por isso que é sempre importante o debate, importante a troca de informações, a multilateralidade das ideias, porque sinergético significa, né, somar os esforços de cada um no sentido de atingir uma boa questão civilizatória para que todos nós consigamos efetivamente viver em consonância, em paz e cuidando das nossas descendências. Nós temos que entender que a civilização ela é primordialmente dependente da replicação das espécies, replicação dos elementos de cada espécie. Do contrário, tudo que se faz na vida é perda de tempo. Nós temos que plantar sementes para colher e comer e reciclar a nossa energia pessoal. E assim também a nossa energia civilizatória. Porque, do contrário, não haverá civilização. O trabalho do núcleo sinergético, ou especificamente mais da questão, né, do circuito integrador de geradores universais, nasceu em 2007. Foram abordadas várias instituições do governo federal para que isso fosse tratado como uma política de Estado e que pudesse realmente influenciar diretamente no resgate da nossa condição semi-feudal que nós nos encontramos. Naturalmente que tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos só ratificou essa condição extremamente, vamos dizer assim, perigosa para a civilização brasileira, em todos os sentidos. Mas não é o momento de refletir sobre isso. O que eu vou falar aqui é muito mais importante, muito mais impactante e de repercussão internacional. A partir do dia de hoje, nós, sinergéticos, deixaremos o Brasil em segundo plano dentro das tratativas do que deverá ser feito para resgatar a questão do trabalho que nós fazemos. Infelizmente, o Brasil se encalacrou num atoleiro que não tem tempo para ficar discutindo porta de cadeia. Infelizmente, nós temos que deixar isso registrado. No dia 16 de junho de 2012, exatos 9 anos atrás, lá na Rio+20, eu levantei sozinho, dentro de uma reunião mundial, né, porque era Rio+20, no Forte de Copacabana, todo o nosso staff, vamos dizer assim, empresarial lá, com a Fiesp e Firjan e outras associações empresariais presentes, né, alguns mega empresários lá que foram lá fazer aparecer na foto, mas de soluções realmente importantes, não entenderam o que foi dito naquela reunião. Eu levantei sozinho, está num clipe aí, retrospectivo, desde 2012 até 2020, quando eu levanto e falo, sem mudar a matriz energética, qualquer esforço econômico será totalmente perdido. Bom, nós estamos 9 anos depois. Alguém ouviu falar em algum esforço efetivo de mudança da matriz energética, sendo dessa nossa gambiarra brasileira, como também a internacional? Tem alguns que se orgulham da nossa matriz energética como sendo a melhor do mundo. Não é a melhor do mundo. Talvez seja uma das piores do mundo. Porque os outros países são pequenos, relativamente, territorialmente, com o Brasil. Consequentemente, a matriz energética deles não tem nem espaço e tempo suficiente para agregar tanta insuficiência ou tanta, vamos dizer assim, ineficiência numa mesma grade, uma mesma rede. Como a nossa é nacional, obviamente, tudo conspira contra o vetor energético da nossa matriz. Seja ela petróleo, seja ela gás, seja ela elétrica, hidrelétrica ou qualquer outra fonte primária. Pois bem, eu levanto lá em 2012, dia 16 de junho de 2012, e fiz essa afirmação. Não adiantaria nada o debate, como não garantiu, ninguém mudou nada desde aquela época para cá, nem na matriz energética, e nem outra coisa significante. A única coisa que aparece especulativamente é o tal do mercado de carbono, que quebrou já umas 3 vezes ao longo desses anos todos e nunca se estabeleceu como nada. É mais um estelionato, uma especulação, vamos ser mais civilizadamente falando. É uma especulação.
E o restante, tudo é especulação. Então, começaram a especular com as fontes primárias, começaram a criar verdadeiras pirâmides, né, financeiras em cima de estelionatos energéticos. Eu tomei o cuidado de não ser capturado por nenhuma dessas forças estelionatárias e tampouco especulativas para chegar no momento que chegamos hoje. E para quem se estudou profundamente, para quem conhece realmente o problema do planeta, para saber aonde nós estamos e para onde nós vamos, amanhã será um dia D. Um dia D de ruptura com um modelo especulativo civilizatório para um novo modelo que ninguém sabe exatamente para onde vai. Vou ser mais explícito porque isso é um conhecimento profundo de macroeconomia extremamente voltado para a questão financeira do planeta. Em 88 nós tivemos o Basileia I, em 2010 nós tivemos o Basileia II, 2004 o Basileia II, 2010 eles fizeram o Basileia III. 2010. Desculpe as falhas nas datas aí, que é tanto número. O que importa é que amanhã inaugura-se, ou chegamos a uma data limite para o Basileia III entrar em operação. Para quem não sabe o que é Basileia, o consenso de Basileia, o acordo de Basileia, ou, né, vamos dizer assim, a pirotecnia que rola em Basileia, eu vou detalhar rapidamente porque não é o escopo desse encontro. O escopo desse encontro é dizer que o fim da especulação civilizatória acabou, porque vence amanhã o prazo que eles mesmos se deram. Quem são esses mesmos que deram o prazo para dia 28 de julho de 2021 ser uma data limite para a mudança de algumas estruturas, principalmente na matriz financeira, para que não houvesse uma derrocada total do sistema a ponto de implodir com o planeta? Quem sabe disso? Quem no Palácio do Planalto sabe disso? Que amanhã vence um prazo. Se nem os americanos no Fed ou o Banco Central Europeu conseguiram, né, estabelecer uma norma, uma operação suficientemente responsável e civilizada para a transição do sistema especulativo totalmente para um sistema de economia real, ninguém conseguiu chegar a nada. E amanhã vence o prazo de Basileia III. Em julho, vence o prazo de Basileia 3.2, que amanhã é o 3.1, depois o 3.2, e depois tem o ano que vem, 2022, é o 3.3. O que são isso? Que tipo de operação é essa? É o que aconteceu na década de 70, multiplicado por, talvez, eles têm um número lá, quase 400 vezes. O que aconteceu em 73, 74, e que hoje está 400 vezes maior e que ninguém consegue fazer um gerenciamento à altura da necessidade do fim da especulação civilizatória. O que significa especulação civilizatória, que nós estamos terminando hoje? É a sua vida, a minha vida, a vida de todos que estão nesse planeta, serem alvos de especulação da sua forma de viver. Você virou um joguete, eu virei um joguete nas planilhas eletrônicas. Agora são eletrônicas, naquela época era na ponta do lápis. E essa especulação toda brinca com a sua vida, com a vida dos seus filhos, com a vida dos seus netos e, quiçá, quem sabe, se chegaremos lá nos bisnetos. Por quê? Porque a especulação ela é muito importante no mercado. No mercado, que eu digo, é literalmente aquele ambiente onde se vende laranja, banana, né? Vende coisas de mercado. Você pega do agrobusiness, do agropastoril, não é agrobusiness, não, agropastoril, e joga num ambiente para negociar. Então, tudo que você produziu no campo, você traga no mercado e ali o especulador, que é um agente importante no sistema, ele controla o fluxo de bens agrícolas, né? Vamos chamar assim, no caso, bem agrícola. Tá?
Então, ele tem um papel importante. Agora, quando isso cai na mão de um sistema de agrobusiness, que é o latifúndio explorando a terra e literalmente exaurindo todas as forças do agente reprodutor das sementes, porque eu não vou entrar no mérito científico disso, que é muito profundo e triste. Mas procurem na literatura científica o trabalho sobre as beterrabas bravas da América Central. Procurem saber o que foi isso. O trabalho foi debatido em Nova York em 2005, só para você ter uma ideia. O que os geneticistas estavam preparando para resolver o problema da beterraba brava na América Central. E ali vocês vão entender o grau de desastre especulativo em que nós estamos envolvidos. Pois bem, Basileia, isso eu estou falando no item mais primário da cadeia econômica, que é a agricultura básica para a alimentação dos seus munícipes, né, da sua civilização. Acontece que, em 2012, aconteceu naquela semana que houve um quebra lá na Europa, da Grécia, e que eu fiz referência, mas não dei nomes, porque eu não gosto muito de falar de nomes, porque geralmente cria algumas expectativas premonitórias que eu não gosto de ter esse tipo de perfil. A Grécia quebrou inteiramente, o Banco Central Europeu já não conseguia manter aquela estrutura, o Deutsche Bank, que era o responsável pela manutenção do euro, praticamente quebrou também, e aquilo tudo subjugaram uma nação relativamente pequena, né? Sem capacidade sequer, talvez, de manter sua estrutura energética, e ela foi literalmente subjugada na comunidade europeia. O que tem a ver 73 com o que vai acontecer amanhã? Amanhã vence o prazo para todas as instituições financeiras transformarem os seus ativos reais em ouro. O que exatamente o Nixon fez lá em 73, quando ele desfez a paridade onça-Thor em ouro para o dólar. Então, amanhã, o sistema financeiro mundial tem a obrigação de, por um acordo dos bancos centrais, que é o Basileia, foi discutido, tá? De se repatrimonializar em economia real, de preferência acabando com os derivativos de ouro e prata. A maior parte da nossa audiência aqui talvez até entenda o que está sendo dito, porque é um nível muito estratificado do cidadão comum, né, que não tem a menor noção do que eu estou falando. Mas lá em 2012, já foi colocado que, se nós não mudássemos certas estruturas da sociedade, certas estruturas da nossa economia, macroestrutura e assim por diante, nós não chegaríamos a lugar algum. Pois bem, estamos aqui, 2012 para cá, 9 anos exatos. E aí a pergunta é, nós chegamos em algum lugar civilizado suficiente para dizer que nós estamos muito melhores do que em 2012? Seja biologicamente, energeticamente pessoal, ou seja, agrobusiness, né? Economicamente falando, nós estamos melhor? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque vai, naturalmente, já ter sendo especulado por todo o mercado, vai haver uma super demanda por ouro e prata. E, por coincidência, né, porque ninguém é bobo, todo mundo estuda bastante, né, ou todo mundo não, alguns pequenos preocupados com seus próprios futuros e não cair em calacrada de estelionatários ou especuladores, estão também já cotando até o cobre como sendo uma commodity praticamente salvadora do planeta. Talvez venha a ser até mais caro que o ouro e prata. Por que cobre? Alguém consegue fazer uma analogia rápida aqui para o que nos interessa? Não consegue, né? Pois eu não vou explicar também, porque não é o motivo desse nosso encontro hoje, que hoje nós estamos comemorando o sucesso absoluto dos sinergéticos.
Ganhamos em todos os conceitos, em todas as abordagens que fizemos nesses últimos 14 anos de trabalho ininterrupto, 18 horas por dia praticamente, de luta contra a especulação civilizatória. Hoje eu estou mais segura do que nunca com relação ao que é o ser sinergético. O primeiro passo do ser sinergético é não se vender por moeda podre. É não se vender por compromissos irresponsáveis, inconsequentes. E aqui eu vou repetir um debate que houve dentro da Escola Superior de Guerra. Eu passei praticamente 40 anos da minha vida trabalhando e salvando vidas no setor médico hospitalar. Não iria cooptar com nenhum destruidor de vidas, com nenhuma estrutura de destruição da vida humana. Então, é uma situação que nós temos que entender que há uma alteração total, né, no modelo de vida a partir de amanhã. Só que não mais através dos governos ou dos bancos centrais voltados para o controle da moeda como um todo, mas sim para terminar com a especulação. Então, quero deixar registrado que esse assunto deve ser tratado na mais alta esfera financeira do planeta e, como falei lá atrás, vou falar aqui. Não precisamos nem do ouro nem da prata. Deus não precisou de nada disso para fazer a civilização viver. Da minha parte, o que me cabe, o Smart Energy and Economic Local Area Network, colocado em agosto de 2012, numa das conferências sobre energia aqui no Centro de Exposição Imigrantes. Está aqui, esse painel é exatamente o mesmo. E lá foi colocado, e um dos chineses que apareceu lá ficou tão maravilhado, fotografou, pensou, refletiu, e deve ter levado para a China, porque lá, pelo menos, as coisas andam de algum jeito. Teria o maior prazer de apresentar consultorias, apresentar para trabalhos profissionais, para que a gente consiga realmente dar, vamos dizer assim, os próximos passos importantíssimos, principalmente no Brasil. Tenho muito amigo da engenharia, né, aqui do Instituto de Engenharia, fiz alguns, outros me odeiam, né, mas faz parte da vida. Mas o registro fica aqui. Para a engenharia, vamos fazer os acordos empresariais a partir de julho, 1º de julho. E para o sistema financeiro como um todo, pode chegar junho. Na descrição dessa live, né, desse webinar aqui, vai ficar os contatos. Porque eles estiveram comigo em 2015, querendo comprar minha consciência. Me ofereceram o planeta no primeiro trimestre de 2015. Me ofereceram o planeta. Eu declinei. Porque a obra tinha que ser concluída. Não era uma questão de ganhar dinheiro ou não. O que está em jogo aqui são vidas, milhões e milhões de vidas. E se essas vidas todas custarem a minha fortuna, já está pago. Tem outros que se candidataram à presidência em 2018 e foram, né, eleitos. Mas parece que esse princípio básico de defender a vida por um ente do Estado, no caso a presidência, com decisões acertadas e civilizadamente responsáveis, parece que também não foi o mote do problema, né, empregatício dele, porque ele está lá como um empregado e dissidioso. Então, esse registro de hoje, véspera do dia 28 de junho de 2021, é um testemunho de sucesso. De sucesso contra a incompetência, a irracionalidade, a cooptação, a subjugação, a ser vendido, a ser, vou dizer assim, corrupto, a ser um ser medíocre. Eu me considero um cara de muito sucesso, porque a partir de amanhã, o que esse pessoal precisa é muito mais do que ouro, muito mais do que prata, e, para fechar o raciocínio, muito mais do que cobre, para salvar a nossa civilização mundial, não é só do Brasil.
No Brasil, infelizmente, nós vamos ficar aí debatendo quase 4 meses aí, porta de cadeia. Quem vai primeiro, quem vai depois. Lamento que as Forças Armadas tenham saído chamuscadas nesse processo todo. E aqui eu uso isso aqui, ó, para quem entende o que é isso aqui. Tá? Estou usando aqui, ó. Gestão de recursos de defesa. Significa como defender a sua pátria, seu país, sua nação, suas filhas, filhos, netos, e dos seus vizinhos, e dos seus parentes, de uma forma responsável, sem cooptação. Eu sou formado em gestão de recursos de defesa pela ESG. Orgulho-me de ter chegado nisso. De ser responsável e participar com até sangue, suor e lágrimas para estabelecer o mínimo de dignidade dessa nação que ainda é semi-feudal. Sinto-me um vencedor. Estou aqui ainda no meu laboratório, né, estúdio temporário, mas sinto-me um vencedor. E esse governo, se quiser ainda fazer alguma coisa, que na quarta-feira, no mais tardar, entre em contato. Porque, do contrário, nem isso mais terão. Uns amigos perguntaram, quando vai ser implantado tudo isso? Eu falei, infelizmente, só quando quebrar tudo. Quando ficarem abaixo da linha da miséria. Miséria intelectual, mental, econômica, moral. Porque, do contrário, já ficou bem claro o que aconteceu na Itaipu recentemente, agora, inclusive, na CPI, né? Colocaram lá uma pessoa que duvido muito que tenha qualificação para ser uma diretora do Conselho de Administração do Itaipu ou da diretoria. Né? Já ficou bem claro o que aconteceu na área médica hospitalar, que nós cansamos de não denunciar o fato porque não tínhamos prova suficiente, mas de colocar isso dentro da especulação civilizatória no Brasil. E agora estão descobrindo todos os detalhes. Para quem trabalhou de 80 até 2000 na área médica hospitalar, não tem nenhuma novidade do que aconteceu. Nenhuma. E para piorar, hein? Já sabemos ou temos o vetor que nos leva ao cabeça desse processo todo. Meu papel é aqui com vocês tentar criar uma nova consciência de abordagem da matriz humana com o pé no mundo real, não no mundo especulativo, mundo falso, virtual é falso, é que não existe. Essa semana, também, uma das maiores especulações estelionatárias que existe no planeta fez uma derrocada que está aí agonizando, que são não vou dar nome específico, mas são as criptomoedas. Quem trabalha com informática desde 78 conhece muito bem o que vem a ser esse mundo virtual estelionatário. Deram um cano, agora, menos de 10 dias atrás, na África do Sul, em 18 bilhões de reais, por conta de moedas criptográficas. A geração que passou dos 7 anos de idade até os 21 anos de idade, pendurado na frente de televisão, assistindo filminho, desenho de retardado, né? Ou, fazendo pior, jogando joguinhos de matar e morrer, de todos os tipos de especulação da condição humana, verdadeiros ambientes zumbis, tamanha alienação que causa na condição, e agora esses garotos estão aí tomando decisões, que são dos 30 aos 45 anos, e agora querem empurrar a goela abaixo da civilização, virtualmente, uma série de coisas estelionatárias ou especulativas. Deixo aqui esse registro. Agradeço muito a todos, agradeço a Deus por estar vivo, feliz, e aqui dando registro de 9 anos de trabalho. Isso contando de 2012, porque começou em 2010. Agradeço a todos, muito obrigado. Esse é o fechamento do ciclo do fim da especulação civilizatória. Paulo Kevin assina tudo isso que está falando aqui e acredita que agora chegou a hora de fazer algo significativo pela humanidade.
Se esse país onde estamos tiver a vergonha na cara de se autoassumir como uma potência, que venham juntos. Né? Que venham juntos. Estão sendo convocados. Convocados. Tá vendo? Convocados a resgatar o país. Obrigado.